Abra sua Bíblia, João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 16. Creio que depois do Salmo 23, esse é o texto mais conhecido de todos os cristãos no mundo. João 3,16. Vamos tentar recitar? Eu acho que a gente consegue recitar naquela versão mais antiga, né? A versão que eu tenho no boletim é a versão NVI, mas vamos tentar recitar na versão mais antiga? Todos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na NVI, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 é a mensagem de Deus para a humanidade. João 3,16 é a mensagem que Deus nos deu para nós podermos compartilhar com a humanidade. Por isso nós fazemos missões. Por isso que missões é um projeto no coração de Deus. Missões é um projeto do próprio Deus para a nossa vida. Se a gente pode dar uma definição para missões, né? Missões no sentido, vamos colocar, evangélico, é o envio de mensageiros cristãos autorizados a certas comunidades, países ou culturas, com a finalidade de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo a pessoas que podem ou não ter fé em Cristo. Também é uma ordem para se estabelecer congregações cristãs locais que irão cultivar o fruto do cristianismo nessa comunidade local ou país. É uma definição que foi tirada inclusive de uma revista teológica bíblica de que o George Peters colocou, falando sobre o que é missões. Porque ano e após ano, na nossa igreja, nós celebramos, nós comemoramos, nós nos envolvemos, alguns muito, outros nem tanto, mas nós nos envolvemos com missões, porque entendemos que missões está no coração de Deus, e o texto que nos alimenta, o texto que retroalimenta o nosso trabalho, é exatamente esse texto de João capítulo 3, versículo 16. Mas eu quero convidar vocês para nós podermos olhar missões, não a partir do Novo Testamento, não a partir de João 3,16, ou a partir de Mateus 28,19, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28,19 e 20, fala sobre isso. Mas eu quero convidar vocês a nós olharmos para a ideia de missões que partiu do coração de Deus, lá no livro das origens, começando no livro do Gênesis, olhando exatamente para tudo, toda a obra criada pelo Senhor e o que Ele fez, e a sua demonstração de amor, de cuidado para com o ser humano. Por isso que eu entendo que missões é um projeto de Deus, e eu posso dizer que o nosso Deus, Ele é um Deus missionário, e o nosso Deus, este Deus missionário, Ele agiu na criação do homem. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 3, nos mostra então todo o agir de Deus, especialmente o capítulo 1 e o capítulo 2, especialmente o agir de Deus na criação do homem. Por que Deus criou o homem? Talvez uma pergunta que a gente tenha que se fazer: por que Deus criou o homem? O salmista, no Salmo 8, ele faz
uma alusão a este poder de criação de Deus, e ele faz uma alusão também a colocar quem era o homem. E ele fala que é um homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor do que os anjos o fizeste, e de glória e de honra o coroaste. De uma maneira poética, o salmista coloca, dizendo o seguinte: o homem é a beleza da criação de Deus, e o homem foi criado para a glória de Deus. Isaías 43, 7 fala exatamente sobre isso. Fomos criados para a glória de Deus Pai. O homem foi criado para a glória do Senhor, é o ponto alto da obra da criação de Deus. Deus então nos criou para podermos exaltar a sua glória. A nossa vida, a nossa maneira de viver vai exaltar a glória do Senhor, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus colocou em cada um de nós características dele nas nossas vidas. Eu gosto muito de pensar na ideia de que quando Deus formou o homem, depois formou a mulher, Deus coloca nele, quando Deus dá o sopro da vida no homem, depois Deus tira a costela do homem e faz a mulher, Deus coloca nestes seres humanos o seu DNA. Características de amar, características de perceber, características de poder inclusive pensar, escolher. Algumas das características que nós encontramos em Deus e nós herdamos do próprio Deus, porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança. E esse Deus missionário que agiu na criação, Ele criou o homem para a sua glória, mas Ele também criou o homem para poder povoar, encher este ambiente. Deus cria um lugar maravilhoso. Deus cria a terra com todas as belezas que ela tem. E Ele coloca o homem como coroa da sua criação e diz o seguinte: agora vocês vão crescer e multiplicar. Encham essa terra para que mais homens e mulheres possam viver para a minha glória, para darem glória ao meu nome. Então Deus nos cria também com um propósito muito específico de podermos estar enchendo a terra, mas não só povoando a terra, mas cuidando da terra. Quando Deus deu a Adão e Eva a responsabilidade de cuidarem do jardim, cuidarem da terra, Ele falou para Adão: olha, domine sobre os animais ferozes, sobre os animais de campo, domine sobre todas as coisas. A ideia do domínio que Deus, a palavra no hebraico que Deus passa ali para o homem, é aquela ideia seguinte: você tem a autoridade para cuidar, para preservar. Então, tudo que Deus criou foi muito bom. Deus criou a terra, Deus criou o homem e a mulher, a coroa da sua criação. Ele nos coloca aqui para enchermos a terra, Ele nos coloca aqui para cuidarmos da terra. E aí a gente tem que pensar, esta foi a mensagem lá em Gênesis, milhares e milhares de anos lá atrás, quando Moisés, inspirado por Deus, escreveu o livro do Gênesis. Mas nós hoje, diante dessa responsabilidade que Deus deu para cada um de nós estamos cuidando da terra? Nós estamos cuidando bem do nosso meio ambiente? Infelizmente, o homem, por conta do egoísmo, por conta do pecado que dominou a vida do homem, por conta da cegueira que se faz na mente de muitas pessoas, nós estamos vendo pessoas destruindo a natureza. O Salmo 19, ele começa dizendo: os céus proclamam a glória de Deus, e um dia anuncia para outro dia as obras da sua mão. O salmista, de maneira muito poética, ele enaltece ao Senhor por tudo que Ele havia criado, mas infelizmente nós seres humanos estamos destruindo, estamos estragando. Nem jogar lixo no lugar direito a gente joga, a gente acha que pode deixar de qualquer jeito. Estamos produzindo um lixo enorme, uma quantidade de lixo está sendo produzida no mundo.
Uma vez, nas minhas aulas de sociologia, falando com os meus alunos, eu trouxe uma imagem de uma grande esfera de lixo. E era para trazer a ideia de toneladas e toneladas de lixo que estão sendo produzidas no mundo, e nós estamos largando aí, ao relento. Isso vem destruindo esse ambiente que Deus criou de maneira tão perfeita para nós podermos viver. Aí a gente fica agora se perguntando: nossa, tem um monte de doença, né? Está aparecendo tanta doença, doença disso, doença daquilo outro. Tudo isso, meus queridos irmãos, que nós estamos experimentando, que nós estamos vivendo nesses nossos dias, é o resultado das nossas escolhas erradas. É o resultado de, em vez de nós cuidarmos da terra, preservarmos a nossa família, nós estamos destruindo. Estamos produzindo lixo. Deus nos criou num ambiente, Ele criou os nossos pais, podemos dizer assim, Adão e Eva, num ambiente, para que eles pudessem, além de encher a terra, cuidar da terra, viver em comunhão com Ele. Deus deseja isso, que nós vivamos em comunhão com Ele. É por isso que nós não nos cansamos de pregar. É por isso que nós enviamos missionários. É por isso que nós oramos por missões. É por isso que nós contribuímos com missões. Porque o desejo de Deus é que os homens entrem em comunhão com Ele. Mas os homens perderam a referência. Por quê? Porque a partir do capítulo 3 de Gênesis, é relatado ali o que nós conhecemos como a queda do homem. Mas eu entendo que o Deus missionário também, Ele agiu na queda do homem. O que aconteceu? O homem se rebela contra Deus e escolhe o pecado. Deus havia dado uma ordem, Deus havia estabelecido uma ordem, e todos nós precisamos de regras e de ordem. Assistindo uma entrevista uma vez do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele falando não como político, mas como sociólogo, e ele fala o seguinte, que todas as pessoas precisam de regras. Todas as culturas ou sociedades precisam de regras para poder, de maneira harmônica, conseguirem viver e sobreviver. E aí eu ouvi esta palavra e fiquei pensando, mas isso já vem desde o Gênesis. Quando Deus estabelece, Ele coloca uma única regra dizendo: olha, você pode fazer tudo, desfrutar de tudo que tem aqui, exceto comer ou tocar no fruto da árvore, a ciência do bem e do mal que está lá no meio do jardim. O homem tinha tudo, mas sabe o que aconteceu? A gente acha que o pecado de Adão e Eva foi porque eles faziam sexo. Não era isso, porque se fosse isso, Deus não tinha mandado eles encher a terra. E quando Ele colocou o homem e mulher, era para poder também reproduzir. Então o sexo não era o pecado de Adão e Eva. O pecado de Adão e Eva foi exatamente a desobediência a Deus. Porque Deus não se tornou mais suficiente para eles. Eles foram iludidos e enganados pela serpente, que era a representação do inimigo, do diabo. E ao serem enganados pela serpente, eles então preferiram optar em desobedecer a Deus. Então este foi o ato da queda do homem, porque o homem se rebela contra Deus e escolhe o pecado. Mas este ato traz uma consequência, e a consequência é a morte do homem e a sua separação de Deus. Quando o homem e a mulher, eles pecam, eles desobedecem a Deus, a primeira coisa que eles fazem é se esconder de Deus. O texto lá de Gênesis nos diz que Deus, andando pelo jardim, no fim da tarde, como costumeiramente Ele fazia. Eu acho que aquela ideia do chá das 5, né, que os ingleses gostam, acho que vem desse negócio. Fim da tarde, Deus ia tomar um chá com o homem, todos os dias, né, bater um papo com ele. E aí, Adão, o que você fez hoje, o que você deixou de fazer? Deus sabia, mas Deus queria ouvir deles. Aí Deus sai procurando o homem andando. Adão, onde está? E os dois se escondem.
Primeira coisa que a gente vê quando o pecado, quando a desobediência, ela nos ataca, nós queremos nos esconder de Deus. Nós queremos nos esconder de Deus e esconder aquilo que fizemos, porque sabemos e tivemos a consciência de que aquilo que fizemos estava errado. E então Deus vai procurá-lo. Essa consequência deste pecado trouxe a separação. Lá no Novo Testamento, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele fala: porque todos pecaram. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram, e por causa do pecado estão separados da glória de Deus. E aí ele completa mais na frente: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Quando então os nossos pais pecaram, e determinou assim toda uma geração que veio após Adão e Eva, de homens e mulheres que nasceram num ambiente já do pecado instalado, e depois experimentaram este pecado. Mas Deus viu a necessidade. O homem precisava de salvação e reconciliação com o Pai. Deus olhou para aqueles dois seres que Ele havia criado para a sua glória, para poderem ser pessoas que desfrutassem de uma verdadeira felicidade, de tudo que Deus tem de bom e melhor para eles. Mas Deus olha agora para aqueles dois seres que estavam escondidos, amedrontados, e Deus então, movido pelo seu imenso amor, que Deus poderia ter destruído eles ali, e falar: vou fazer de novo. Mas Deus, movido pelo seu imenso amor, Ele toma a iniciativa de cobrir o homem com uma veste de salvação. Quando o homem e a mulher pecaram e eles se esconderam, e Deus foi procurá-los. E aí eu acho muito interessante, né? Essa passagem fala que Deus, andando, foi procurá-los e os encontrou. É a mesma visão que o missionário tem. Quando ele recebe a vocação, a convocação de Deus, ele vai andar por muitos lugares, procurando pessoas que estão com medo, estão escondidas de Deus por causa dos seus pecados, procurando encontrar essas pessoas para levar a elas uma veste de salvação, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Deus então, Ele vai procurando Adão e Eva, Ele os encontra, e os homens, e os dois envergonhados, né? Eles tentaram cobrir a sua nudez com algumas folhinhas, porque estavam envergonhados diante de Deus. Porque antes de pecarem, a nudez não era um problema para eles, porque não havia maldade. Mas o que acontece? Ele agora estava tentando cobrir a sua nudez com umas folhinhas. E Deus então providencia uma veste para o homem e para a mulher. Ao primeiro sacrifício, a Bíblia nos mostra no livro do Gênesis que houve um sacrifício de um animal, e Deus então tira a pele, o couro daquele animal e faz vestes para Adão e para Eva. Há então uma ligação, uma ideia a respeito de que o Senhor tomou a iniciativa de produzir vestes de salvação. E essa providência, ela vem do Deus missionário, porque Ele promete. Ele não só produziu as vestes de salvação, vestiu os homens de maneira adequada, o homem e a mulher de maneira adequada, mas Ele faz uma promessa. E a promessa é que Ele enviaria um que estaria então esmagando a cabeça da serpente. C.S. Lewis, um dos meus autores favoritos, falando a respeito dessa questão do pecado, da queda, ele diz que o pecado afeta cada um dos aspectos do nosso ser, da nossa vida. E ele usou uma frase que me chamou muita atenção, dizendo o seguinte: o ser humano passou a ser um horror a Deus e a si mesmo, e uma criatura mal adaptada ao universo.
não porque Deus assim o fizesse, mas porque ele, o ser humano, a si mesmo se fez através do mau uso do seu livre arbítrio. Toda a consequência que foi experimentada por Adão e Eva, e tudo que nós experimentamos hoje na nossa vida, de coisas que nos tiram do equilíbrio, nos tiram a visão da salvação, que muitas vezes nos colocam distantes de Deus, tudo isso foi fruto do mau uso do livre-arbítrio que Deus deu ao homem. O Deus missionário, então, ele agiu na queda do homem, prometendo a vinda de Jesus. E por isso que eu entendo que o nosso Deus, que missões é um projeto de Deus, porque este Deus missionário, ele agiu na salvação do homem. E aí nós nos deparamos então com esse texto de João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de uma maneira tremenda. Então aqui a primeira coisa que a gente pode observar deste Deus missionário agindo na salvação do homem, esse amor missionário de Deus que enviou o seu único Filho, Jesus Cristo. Nós podemos ver o seguinte, que vem a origem de tudo que é Deus, e o modo de agir de Deus é qual? O amor. Porque Deus amou, começa com Deus, e começa também com o amor. Deus nos amou antes mesmo que conhecêssemos o sentido e o significado desta palavra, ou deste sentimento, ou desta escolha. Eu não acredito no amor como sentimento, eu acredito no amor como escolha, como atitude. O amor produz sentimentos. Então Deus nos amou, a origem de tudo em Deus e o seu modo, que Ele nos amou de uma maneira muito grande, que não pode ser explicada. E amou quem? Amou o mundo. Deus amou o mundo, significa todos nós, este lugar que Ele criou, para que o homem pudesse encher, para que o homem pudesse cuidar, e não está cuidando, enchendo está, mas não cuidando, né? Deus ama o mundo, todos nós. Mas como que nós podemos expressar este amor de Deus para uma pessoa que está lá na África, ou para uma pessoa que esteja talvez aqui no interior da Bahia? Talvez eu não possa ir, eu não possa mostrar. É por isso que existem missões, para que pessoas possam estar indo no meu lugar, no seu lugar, para manifestar e mostrar o amor de Deus, dizer para aquelas pessoas: olha, Deus ama você, Deus ama o mundo. Irmãos, eu estava lendo sobre o trabalho missionário que está sendo feito na Índia. E lá vocês sabem que a cultura indiana, ela é dividida por castas. Existem as castas superiores, aquelas inferiores. E existe uma que eles nem consideram assim como seres humanos, que são os Dalits. Então essas pessoas que são rejeitadas pela sua própria sociedade, elas estão sendo alcançadas pelo amor de Deus, porque alguém está indo lá dizendo assim: Deus ama você, Deus ama você. Enquanto muitos estão rejeitando, enquanto muitos desviam do caminho, enquanto muitos maltratam essa casta de pessoas, nessa divisão cultural da Índia, é a cultura deles. Mas existem missionários que estão manifestando o amor de Deus, porque você, meu irmão, porque você, minha irmã, orou, porque você contribuiu para que ele pudesse estar lá na Índia, falando para aquelas pessoas que são rejeitadas, dizendo: Deus ama você, do seu jeito. Deus não precisa que você esteja numa casta superior para Ele te aceitar. Ele ama você, porque Deus amou o mundo. Significa então todas as criaturas, todos os homens que foram criados por Deus. E aí a gente vê o seguinte, que a iniciativa de entregar, de dar o que é mais precioso para o Senhor, essa iniciativa de entregar o seu bem mais precioso é para resgatar o mundo. Por isso que Deus, no seu amor missionário, Ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo. Sabe qual é o desejo de Deus?
Sabe qual é o desejo de Deus? Eu disse no início que Deus quer que todos os homens tenham comunhão com Ele, ligado a isso. Agora, por causa do pecado, o desejo de Deus é que todos os homens se salvem. É o desejo de Deus. Mas cada um de nós tem a liberdade de escolha, o livre arbítrio. Muitas vezes eu fico pensando, eu falo com Deus: Senhor, esse negócio de livre-arbítrio é uma coisa muito difícil, porque a gente muitas vezes não sabe usar o livre-arbítrio que a gente tem, essa liberdade de escolha. Quantas e quantas pessoas que não sabem usar a sua liberdade de escolha e têm feito escolhas erradas para a sua vida, escolhas erradas no seu casamento, escolhas erradas na maneira de trabalhar, escolhas erradas na maneira de cuidar e de criar os filhos, escolhas erradas. Quantas e quantas vezes a gente bate no peito e vem se gabando: porque eu posso escolher, eu tenho um livre-arbítrio. Quantas e quantas vezes esse nosso livre-arbítrio nos coloca numa situação complicada, difícil. Mas Deus, cavalheiro como Ele é, Ele respeita. Ele deseja que todos se salvem, mas é você que vai decidir se você quer ou não, se você aceita ou não o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para a remissão dos seus pecados, para que você possa ter um livre acesso a Deus. O povo de Israel, na sua cultura antigamente, eles tinham no templo, começou no tabernáculo, mas depois no templo, um lugar chamado Santo dos Santos. Era um lugar onde apenas um sacerdote podia entrar, um sacerdote escolhido, escalado. Eles faziam escala, tá, irmãos? Faziam escala, igual a gente faz escala da cantina, faz escala na portaria. Eles faziam escalas. Então o sacerdote era escalado, ele entrava uma vez por ano naquele lugar, ele tinha que passar por um processo de purificação, e entrava ali naquele lugar, para poder então orar, interceder a Deus pelo povo, pedir, fazer sacrifícios a Deus pelo povo. E o povo ficava lá fora, e o sacerdote lá dentro, né? E aí aquele entendimento: lá é o lugar da presença de Deus, Deus está lá, nós estamos aqui fora apenas aguardando o resultado, Deus está lá. Mas no momento em que Deus manifestou, então enviou Jesus Cristo, e Ele deseja que todos os homens se salvem. Quando Jesus Cristo morreu, a Bíblia é clara, lá em Mateus, você pode procurar, no momento da crucificação de Cristo, quando Ele morreu, neste Santo dos Santos, tinha uma cortina espessa, bem grossa, mas que separava o ambiente da comunidade, onde os homens ficavam, porque as mulheres não podiam ficar naquele meio, elas tinham que ficar atrás, onde os homens ficavam, do Santo dos Santos. Quando Jesus Cristo morreu, o que eles chamavam do véu do templo se rasgou. E olha que coisa interessante, pode ler lá no texto: o véu do templo se rasga de cima para baixo, de alto a baixo. Quando a gente vai pegar, você vai pegar uma cortina e você vai abrir, normalmente ela rasga de baixo para cima, se você pega de um jeito errado e acaba rasgando a cortina. Mas nesse momento, quando Jesus Cristo morreu na cruz, para se tornar assim, então, Ele se tornou o que nós podemos chamar, aquele horror diante de Deus, a ira de Deus estava todo sobre Jesus por causa dos nossos pecados. Quando Ele morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Sabe por causa de quê, irmãos? É para mostrar que Deus não estava atrás de um pano, mas que Deus estava presente e pode habitar na vida e no coração de qualquer pessoa que aceita Jesus como Salvador. É esse Deus missionário, que age também no desejo de salvar todos os homens, que agiu no sacrifício substitutivo do seu Filho para a nossa salvação. E qual é o resultado disso? O resultado da ação missionária de Deus é que todos os salvos, juntos, em plena comunhão, glorifiquem o seu nome. Hoje nós fazemos isso aqui, mas um dia estaremos todos juntos. A igreja universal, não essa que nós conhecemos. Universal significa a igreja de Jesus em todos os lugares, em todos os tempos. Então essa igreja universal, de pessoas que um dia reconheceram
o ato missionário de Deus, o amor de Deus, e receberam Jesus, quer elas estejam no Brasil, na Austrália, na Índia, na China, em qualquer lugar, todos nós um dia estaremos juntos, celebrando ao Senhor, na presença do Senhor, glorificando ao Senhor. Mas enquanto nós não estamos juntos, nós estamos aqui nas comunidades separadas, podemos assim dizer, geograficamente, nós também nos reunimos para glorificar ao Senhor, celebrar ao Senhor e para anunciar que este Deus missionário ama o mundo inteiro e quer que todos os homens tenham a oportunidade de salvação. O interessante, quando a gente olha para João 3,16, é que Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Há aqui, então, podemos dizer assim, há um grupo de pessoas, apenas alguns serão salvos. Poxa, pastor, mas Deus não quer que todos os homens sejam salvos? Sim, todos os homens, Ele quer que todos os homens, Ele deseja que todos os homens sejam salvos, mas o texto nos diz, aquele que crê. Então fica claro que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, mas o homem, se não sabe escolher, ele perde a oportunidade. Mas aquele que crê, que escolheu Jesus, que escolheu o Senhor Jesus, que escolheu ter uma vida diferente, que escolheu ter uma vida justa, conforme o Salmo 1, versículo 1, 2 e 3, aquele que escolheu Jesus, então, ele vai ser salvo, e ele não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Infelizmente, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido ouvinte, você que é nosso convidado, visitante, que está aqui nessa noite, infelizmente, nem todos vão escolher ao Senhor. Nem todos. Mas o amor de Deus, ele continua sendo pregado e anunciado, para que todos os homens tenham a oportunidade de se arrepender e buscar ao Senhor. Eu creio num Deus. Tem uns dias que eu tenho ouvido uma música que tem falado muito ao meu coração. Essa música, ela vem de um filme que foi produzido, se eu não me engano, em 2014, 2015. Em inglês, We Believe. Foi traduzido para nós como Eu Acredito, ou Eu Creio em Ti. E nesta música, é uma mensagem, e é uma música assim que eu gostaria muito que a nossa igreja aprendesse para nós podermos cantar, porque ela é um credo. Ela fala daquilo que nós acreditamos. O compositor da música e cantor, eles começam dizendo que nesse mundo de desespero, cheio de lutas, de tensões, onde as pessoas acham que não existe mais salvação, e ele começa dizendo que há sim uma esperança, que pode ser encontrada para o homem e pelo homem. E aí depois ele começa dizendo: eu acredito em Deus o Pai, eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito no Espírito Santo, eu acredito na cruz de Cristo, eu acredito na ressurreição de Cristo que venceu a morte, e eu acredito que em breve Ele voltará para buscar a sua igreja. É por isso que nós continuamos a pregar o Evangelho, por isso que nós não podemos parar de pregar o Evangelho, por isso que nós não podemos parar de ser missionários. E nós podemos ser missionários o ano inteiro, não especificamente no mês de junho, como é uma característica da nossa igreja esse ano, mas você pode ser missionário o ano inteiro. Você pode falar de Jesus. O Bruno na ministração estava falando, tem gente que fala: eu não sei falar de Jesus. Meu irmão, você sabe sim. O Espírito Santo de Deus vai te usar, vai te ungir, para você poder falar. Sabe como que você pode falar de Jesus para uma pessoa? Contando o que Jesus fez na sua vida. Você não precisa ir para um seminário, fazer 4 anos, 5 anos de teologia, para poder falar de Cristo para as pessoas. Você pode simplesmente dizer o que Cristo significa para você, o que Ele fez na sua vida, como que Ele te tirou do pecado, do lamaçal do pecado, como Ele te colocou de pé, para que você possa estar na congregação dos justos. Simples assim. A gente que complica, a gente que fica procurando estudos,
livros. Não, preciso ter aquele livrinho para eu poder falar de Cristo. A mensagem do Evangelho, ela é simples. Basta que você compartilhe com alguém o que Jesus está fazendo na sua vida, o que Ele fez na sua vida. É a maneira de você pregar. Aí sim, quando você vai discipular a pessoa, aí você precisa estar aprendendo da palavra de Deus, para poder discipular a pessoa. Mas para evangelizar, você precisa falar apenas o que Cristo significa para você. Mas se você, meu irmão, não está podendo fazer isso, nós estamos conclamando a você, estamos conclamando a nossa igreja, para podermos agir com um coração missionário. Orarmos pelos missionários, contribuirmos para que pessoas possam ir em lugares onde nós não podemos ir, mas acima de tudo, que você ganhe uma pessoa para Jesus esse ano. Nós estamos, metade do ano, você tem 6 meses para ganhar uma pessoa para Jesus. 6 meses. 6 meses, irmão, você pode orar, você pode colocar o nome daquela pessoa diante de Deus, ora, Deus vai te dar a oportunidade, testemunhe para ela, traga ela nas nossas celebrações, envolva ela nas nossas classes, e Deus vai estar transformando. E quando você ganhar essa pessoa para Jesus, aí depois, para o próximo ano, vocês dois vão ganhar, cada um vai ganhar um para Jesus. Isso é ser missionário, isso é cumprir o que Deus está falando aqui para nós. Isso é nós podemos estar atendendo à vontade de Deus, que é o desejo que todos os homens conheçam Jesus e sejam salvos. Chega da gente ficar discutindo teologia disso, teologia daquilo. A mensagem do Evangelho, ela é simples e ela é clara. Deus amou o mundo de uma maneira tal, de uma maneira que não pode ser descrita, e Ele enviou Jesus, o seu único Filho, para morrer na cruz, no meu lugar, no seu lugar. E se nós crermos nisso, nós seremos salvos, teremos a vida eterna. Esta é a mensagem do Evangelho. Qual o problema teológico nisso? Nenhum. Mas nós, muitas vezes, querendo racionalizar demais, nós complicamos as coisas. Deus, Ele criou um projeto para que as pessoas pudessem ter a oportunidade de voltar-se para Ele. E Ele deu o nome desse projeto de missões. Por isso que nós pregamos e falamos que o nosso Deus, Ele é um Deus missionário. E que essa verdade do Evangelho simples possa fazer parte da sua vida. E que você saia daqui incomodado, irmão. Eu quero que você saia daqui incomodado. Incomodado pelo Espírito Santo de Deus. Para você pensar o seguinte: quem eu vou alcançar para Jesus este ano? Quem eu vou alcançar para Jesus? É o meu colega de trabalho? Ou é alguém da minha família? Ou é a minha colega, o meu colega lá da faculdade? Quem eu vou alcançar para Jesus? A gente tem tempo para discutir tantas coisas com as pessoas, tantas outras coisas na vida, e a gente muitas vezes não tem tempo de falar de Jesus, porque a gente tem vergonha. A gente tem que ser como o apóstolo Paulo, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, para salvar, para libertar, para curar, para transformar. Uma vez eu pregando aqui na igreja, eu falei sobre a igreja de Laodiceia. Aqueles crentes que ficam brincando de ser crentes, vão ser vomitados da boca de Jesus. Porque lá é o texto de Laodiceia, eles não eram quente nem frio, eram mornos. Por causa disso, eles foram vomitados. A mensagem que foi passada. Porque nós somos criados para a glória de Deus. E nós temos uma missão, irmãos, de representarmos a luz de Cristo para aquelas pessoas que não conhecem Jesus. Não é do pastor, não é do missionário, não é do diretor executivo da Junta de Missões Mundiais, Nacionais e Estaduais, essa responsabilidade. Essa responsabilidade é nossa, toda nossa, porque Deus o Pai nos deu. Que nós possamos então pegar essa visão deste conceito, deste projeto de Deus que é missões, e aplicarmos na nossa vida,
para que o reino de Deus seja estabelecido e para que muitas pessoas encontrem salvação, cura e libertação. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações através da Tua palavra, e obrigado por tudo que nós pudemos perceber. Deus, nós queremos pedir perdão ao Senhor, porque muitas vezes nós temos sido negligentes, irresponsáveis. A colheita é grande, Senhor. O Senhor deixou claro isso. E muitas vezes nós ficamos sentados, acomodados na nossa zona de conforto e não queremos nos envolver. Nós apenas, ó Pai, infelizmente, muitas vezes nós apenas queremos o Senhor para nos abençoar, mas não queremos participar das coisas do reino. Ó Deus, perdoa-nos, perdoa-nos. Que a nossa atitude seja diferente, Senhor. Que a atitude, ó Pai, dessa comunidade aqui em Cobilândia seja diferente. Que nós agora não venhamos apenas de palavras, ó Pai, de frases, de livros, de teologia, mas que nós venhamos, ó Pai, de experiência com o Senhor, proclamarmos Jesus Cristo como nosso Salvador. O Jesus que move as montanhas, o Jesus que tem poder para curar, o Jesus que tem poder para libertar e poder para salvar. Ó Deus, que nós venhamos falar desse Jesus e não venhamos nos envergonhar, mas tenhamos coragem para que possamos testemunhar dia após dia, até o dia que o Senhor nos chamar, de que Jesus é o nosso Rei, é o nosso Senhor. E nós vamos viver, ó Pai, vamos fazer, vamos trabalhar, vamos continuar estudando, vamos ter namorado, vamos ter a família, vamos casar, vamos produzir, vamos crescer, vamos ter filhos, ó Pai, mas tudo isso, Senhor, vai vir debaixo da bênção, da nossa fé, daquilo que nós cremos, porque nós cremos em Deus, o nosso Pai, nós cremos em Jesus Cristo, o Filho, cremos no Espírito Santo, e cremos, ó Pai, queremos que o mundo entenda e aprenda sobre isso. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor criou esse projeto chamado Missões. Coloca isso nos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Amém.